Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre traz especialistas renomados falando de temas importantes e interessantes para o seu dia a dia. Hoje, aliás, o programa está mais do que especial. Aqui ao meu lado, a nossa convidada, a Francine Elias Vieira. Ela é bióloga e olha só, tem uma história incrível de vida. Essa mulher aqui já foi 5 vezes para a Antártica e vai contar um pouco dessa história agora no programa Análise Direta. Nós voltamos ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. O programa, aliás, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Como eu apresentei no começo, aqui ao meu lado, a nossa entrevistada, a nossa convidada, a Francine Elias Vieira. Ela é bióloga e, como eu disse, foi nada mais, nada menos do que 5 vezes para a Antártica. Primeiro, quero agradecer a sua participação, sua gentileza de aceitar o nosso convite e estar aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda. Olá, Kleber. Obrigada. É um prazer estar aqui. É muito bom sempre falar da Antártica. Aliás, eu comecei falando, né, que nosso programa é transmitido para 190 países. Além da Antártica, você já morou em outros lugares que a gente vai falar no decorrer dessa conversa. Mas para a Antártica, acho que, infelizmente, nosso programa não deve ser transmitido. Seus amigos de lá não vão poder assistir essa entrevista, mas vão poder acessar nas nossas redes sociais. Vou mandar para os pinguins. Legal. Fez muitos amigos lá, pinguins, leões marinhos. Pinguim, foca, tem bastante. Legal. Aliás, vamos começar então se apresentando. Fala um pouco do seu currículo. Antes de chegar na Antártica, como é que foi sua vida escolar, acadêmica, até chegar a esse projeto mais audacioso? Então, desde pequena, né, eu sempre gostei de praia, golfinhos, baleias, e sempre colecionava matérias sobre a Antártica, tudo. E quando eu entrei na faculdade, eu já falei, eu quero ser bióloga marinha. E fui atrás de fazer cursos de baleias e tal, e um dia eu vi uma palestra falando de baleias na Antártica. E eu falei, nossa, como que eu vou chegar lá, né? Já que eu gosto tanto. E aí eu fui atrás da professora de oceanografia biológica. Olha que legal. E ela falou, tem uma professora no Instituto Oceanográfico que está precisando de estagiário para trabalhar com animais da Antártica. Aí eu, mas que tipo de animais? Aí ela já falou, são invertebrados. São uns bichinhos desse tamanho. Aí eu falei, uns bichinhos desse tamanho para a Antártica, eu troco as baleias para os bichinhos. Aí eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalho hoje em dia, né, com crustáceos, que são os primos do camarão, com estrela do mar, com pepino do mar. São essas coisas que eu estudo, que tem muito lá na Antártica também. Aliás, eu fazendo a pesquisa, né, para a gente conversar, tive que estudar bastante para poder conversar à altura com você. Você virou referência, né, na pesquisa de invertebrados da Antártica? Isso, eu trabalhei, né, eu comecei o mestrado, né, e comecei a trabalhar com a parte de biodiversidade. Então, a gente começa a ver quais os animais que tem, quanto tem, para saber quanto o ecossistema está saudável ou não. Então, pela quantidade de animais e o tipo de animal, a gente vê se o ambiente está bom, se não está, se está poluído ou não. E isso foi parte do meu mestrado. Aí, quando eu entrei no doutorado, eu fui para a Espanha estudar a cadeia alimentar. Então, eu comecei a estudar o que esses animais se alimentam e como que eles conseguem sobreviver naquele frio. E também, por exemplo, no inverno, diminui muito a quantidade de comida. E aí eu estudei o quanto eles conseguem se adaptar a ficar um tempo sem comida. Então, depois disso, depois da Espanha, por ter essa nova análise de cadeia alimentar, tudo, eu acabei sendo convidada a trabalhar na Coreia para implantar essa pesquisa lá no Instituto de Pesquisa Polar Coreano.
Eu acho que sua história pode inspirar muita gente, muitos meninos e meninas que assistirem, né, a seguir um caminho parecido, porque você, a gente estava conversando aqui antes do programa começar num quebra-gelo, né, desculpa o Sim. trocadilho, mas você estava me falando, você é de São Paulo, tem uma vida comum, assim como tantas garotas e tantos garotos, e acabou indo longe, bastante longe, por um gosto, né? Ah, sim, eu gosto muito, né, da Antártica, como eu falei, desde criança, tudo. E aí, quando eu tive a oportunidade, que eu falei, eu troquei as baleias gigantes por animais minúsculos, mas também comecei a ver que são importantes e que a gente tem outras, né, outros organismos que fazem parte do ecossistema, que são importantes. E isso foi chamando a minha atenção porque eu via que tinha muitas meninas fazendo mestrado, por exemplo, mas quando eu ia num simpósio, quando eu participei de uma delegação uma vez em 2013, eu participei de reuniões dos delegados da Antártica, né? Então, os tops da Antártica, e tinha de 7 vice-presidentes do SCAR, que é o comitê responsável pelas pesquisas antárticas, tinha uma mulher. É mesmo? E aí eu lembro até que a gente estava almoçando e eu soltei a pergunta, né? Porque na época eu tinha o quê? 30 anos. E aí todo mundo, aqueles senhores todos, né, de terno, gravata, tal, almoçando, e a única mulher ali também. Aí eu soltei a pergunta, eu falei, mas por quê? Eu vejo tanta menina fazendo mestrado, doutorado, e aqui, ó, por exemplo, só tem uma mulher. Aí todo mundo me olhou, todo mundo ficou desconcertado, mudaram de assunto. E aí isso foi chamando minha atenção. E isso chamou a atenção deles também, principalmente dessa professora, que em 2019 eu fui para os Estados Unidos participar de um evento das primeiras mulheres americanas que foram para a Antártica, tudo, e ela estava lá. E ela lembrou do meu nome, me chamou Que pelo legal. nome. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu chamei a atenção. Então, em 2013 ainda não se falava muito, mas hoje em dia a gente sabe, já tem estudos, tal, que as mulheres, elas começam a estudar, mas a gente fala que tem o efeito tesoura. Então, tem muita mulher que se forma, que faz mestrado, até mais que os homens, só que à medida que vai subindo na carreira, as mulheres vão desistindo e os homens começam a ocupar os cargos mais altos. Você passou por essa dificuldade? Olha, eu passei, olhando agora, né, na época eu nem percebia, mas passei. A gente vê que é mais difícil, porque até antigamente, algumas professoras mais antigas, como elas tiveram toda a dificuldade de chegar ali, elas também começavam a tratar as próprias alunas com dificuldade, né? Como, não sei Uma explicar, descrença, talvez. vamos dizer assim, uma descrença de não acreditar que vai para frente o projeto dela. Isso, Ah, exatamente. Fora que escutei, por exemplo, nos navios, né? Ah, mulher para vir para a Antártica tem que ser ou solteira ou desquitada, porque o homem não olha vai só, aguentar esperar em casa enquanto a mulher está aqui na Antártica. ainda tem esse peso social até É. aí. Que coisa. Eu não pude deixar de notar que você falou, na época eu tinha 30 anos, agora você deve ter 31 no máximo. Então, não faz muito tempo, né? Não, não, não faz. Foi ontem. Bem que falam que o gelo preserva, né? As pessoas, o tempo da Antártica fez bem, preservou mesmo. E agora, voltando a falar sobre esse projeto, essa causa feminina virou uma bandeira muito forte também na sua atuação, né? Além dos seus princípios, das conquistas pessoais, você passou a lutar não só por você, mas por outras mulheres. Sim, porque eu comecei a trabalhar também, né? Faz 2 anos que eu trabalho com divulgação científica. E aí eu recebo muitas mensagens de meninas Que se legal. espelhando em mim. Por exemplo, elas mandam: nossa, que legal saber que uma pesquisadora brasileira já foi para a Antártica. Ai, que legal saber que uma mulher pesquisadora gosta de pinguins de pelúcia, porque eu também tenho uma coleção de É mesmo? pinguins, Tem uma né? coleção de pinguins. Então eu recebo várias mensagens e eu vi que faltava mesmo esse exemplo para as meninas, porque foi difícil, né?
por mais que a minha orientadora do mestrado, né, foi mulher, a minha supervisora do pós-doc na Coreia foi mulher, uma outra professora também que eu fiz projetos com ela, né? Mas mesmo assim era complicado ver mais mulheres trabalhando e fazendo e levando a bandeira, né? Porque quando a gente chega às vezes para dar uma entrevista ou que sai, né, na televisão, na internet, são sempre os homens que aparecem. E não é só no Brasil, é mundial esse fenômeno, né? Já vista que no seu próprio material que eu recebi, vinha ali, como em tom de indignação, um dado de que dos prêmios Nobel ao longo da história, apenas 7% foram concedidos a mulheres, né? Isso, é verdade. Por exemplo, na Antártica, né, quando eu fui com os coreanos, no navio, nós éramos, ao todo, né, contando tripulação, tudo, nós éramos em torno de 90 e poucas pessoas. Em torno de 17 a 18 eram mulheres. Ou seja, minoria mesmo, Minoria né? mesmo. Bom, você falou já, né, citou um pouquinho da Antártica, falou bastante dessa causa, e ir para a Antártica parecia um sonho distante na época, né? E ela acabou indo 5 vezes, como eu já disse na abertura do programa, e no próximo bloco ela vai contar os detalhes, as curiosidades e como ela chegou lá tão distante e rompeu tantas barreiras. Não saia daí, no segundo bloco ela vai contar cada detalhe dessa história. Nós voltamos ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que hoje tem aqui como convidada a Francine Elias Piera. Piera, né? Que, aliás, é o nome de uma cidade na Espanha. Isso mesmo. Eu não sabia, isso ela me falou, tenho que admitir. Eu tenho sangue na Catalunha, né? Na verdade, Catalunha. eu tenho sangue catalão. Legal, região de Barcelona. Isso. Legal. Então, no final do outro bloco, eu estava falando que, na época, você falou todas as dificuldades de uma mulher chegar onde você chegou, e naquele momento, mesmo com todo o seu gosto, com todo o seu amor, por isso que você fazia, que estudava, chegar na Antártica, ir lá, pisar lá naquele gelo, era um sonho distante? Era bem distante, porque até hoje, né, é difícil encontrar, às vezes, informações de como chegar, de como entrar para os projetos. Um roteiro, né? Então. E aí eu acabei chegando, né, no mestrado por essa minha professora que me levou para a USP, praticamente de mão dada, né? Vamos falar o nome dela, né? Vamos valorizar ela. A professora é a Maria Tereza Valério Berardo. Ela me dava aula na Universidade Mackenzie, e me levou para fazer o estágio e o mestrado com a professora Thais, lá na USP. E aí, durante o mestrado, eu já estava quase no segundo ano do mestrado, que aí a professora Thais me convidou para ir compor o grupo dela. E aí nós fomos em 4 mulheres. Ela, eu, a Paula, que na época era estagiária, e a Sandra, que na época era aluna de doutorado. E aí, como surgiu a oportunidade? Isso, aí ela falou para mim, né? Como você está fazendo mestrado com o tema, você precisa conhecer o campo, precisa conhecer o ambiente. E aí, então, ela escolheu nós 4, que éramos as 4 alunas que trabalhavam com Antártica com ela, porque ela tinha outros projetos e tal. Mas aí lá na USP tinha um projeto de intercâmbio, de pesquisa em campo, na Antártica mesmo, na Estação Brasileira, né? Isso, porque assim, os professores, igual, a professora Thais, ela trabalha com invertebrados, certo, e tem vários projetos aqui no Brasil, tudo, né, com a Petrobras e tal, e o trabalho lá na Antártica, o projeto na Antártica. Que é em campo mesmo, no lugar, né? E aí ela consegue o financiamento para levar algumas pessoas para a Antártica para fazer o trabalho de campo, que é fazer coleta de novos animais e tudo para trazer para o Brasil para a gente estudar. Então, na época, quem eram as alunas que estudavam a Antártica, fazendo o projeto da professora Thais, éramos nós 3, eu, a Sandra e a Paula.
E aí você conseguiu a confiança, caiu nas graças de uma pessoa que tinha acesso Exatamente. ao campo de Aham, pesquisa. é. Muito legal. E nós vamos ver agora imagens, como foram essas viagens, esses trabalhos de pesquisa agora da Francine na Antártica. Olha só. Muito legal, hein? E como foi a primeira vez? Então, a primeira vez, ó, faz muito, muito, muito. Foi em 2003. Do jeito que você está falando, parece que na era do gelo, né? Foi em 2003. Eu tinha 3 anos de idade. Então, foi em 2003, eu tinha 23 anos, né? Então, eu era ainda bem menina, entrando no mestrado, que no meio do privilégio, você era mestrado. prodígio mesmo. E aí, ainda era bem diferente as coisas, né? Muito, até tinham poucos pesquisadores antárticos e tal. Hoje em dia já tem bastante projeto, muitos professores e tal. E aí a gente foi, eu lembro que eu fui de navio com a minha professora, né, com a professora Thais, e a gente passou 15 dias no navio. A gente saiu do Rio de Janeiro, passou por Rio Grande, parou em Punta Arenas e depois cruzou o Estreito de Drake, que é o pior oceano que existe ali, o pior mar, né? E como é que foi essa viagem? Então, por incrível que pareça, não tinha uma onda na primeira vez que eu fui. Olha só, tudo conspirou em favor, então. A gente estava no navio, a gente até brincava que a gente estava indo para o nordeste do Brasil, que Era não um estava cruzeiro. indo, porque não tinha, a gente não via gelo, não estava nevando e não tinha onda no Drake. Mas quando chegou lá, é incrível que quando a gente passa um determinado ponto, tudo muda. O céu muda, a gente começa a ver os animais, né, principalmente as aves ali voando, e tinha muito gelo perto da praia para a gente descer do navio, porque aí a gente tem que descer de bote. A gente desce do navio, pega o bote e chega até a praia. Então, eu lembro que tinha muito gelo na praia, e aí tem que tomar bastante cuidado, né, porque o bote é de borracha, e o gelo, qualquer coisinha pode cortar e esvaziar o bote. Então já é perigoso, não é fácil assim. Não, não é fácil. E aí eu lembro que a gente chegou, ficou um pouco por ali, guardou tudo, e a gente foi caminhar, e foi a primeira vez que eu vi um pinguim de perto. E em estado natural, né? Assim, Em estado natural. A gente não pode chegar perto dos animais lá na Antártica. tem essa restrição. Tem a restrição. Mas eles são muito curiosos. Os pinguins, eles são muito curiosos. Eles que chegam perto Eles de você. chegam perto. É. Então, eu lembro que eu estava parada e começou a vir um pinguim. E a gente estava, acho que eram 4 pessoas caminhando e tal. E ele vinha e ele andava na nossa frente. A gente até apelidou, o nosso guia turístico, né? É. Porque ele ia na frente, a gente parava, ele parava. E deve ser difícil não resistir, né? Brincar com o bichinho ali. Então... Não, então, ele ficava, a gente tem que manter distância, né? Tem uma distância. Tem uma distância. Obrigatória. Mas é isso, a gente andava um pouquinho, ele andava, aí ele parava. A gente parava, ele ficava esperando. E o que me ocorre quando você conta isso também, o quanto é fácil, devido a essa até ingenuidade, né, dos bichos, daquelas pescas predatórias, aqueles pescadores, enfim, que capturam animais, como é fácil para eles capturar por essa descrição sua, né? Ah, sim, todos os animais, né? Eles são curiosos, na verdade. Então, eu brinco que o pinguim lá, por exemplo, ele faz a mesma coisa que um cachorro. Se você parar, ele vai vir te cheirar, saber o que você é. Né? E lá é a mesma coisa. Só que tem alguns animais que eles enfrentam porque eles não sabem o que você é. Então, por exemplo, tem a foca leopardo, que já é uma foca, não é fofinha, ela já é uma foca mais predadora. Ela come pinguins, ela come filhote de outras focas. Então, é uma foca que, se você encontrar, é perigoso. É bom sair de perto. Só que ela tem também habilidade até em terra, né? Aí o lobo marinho, por exemplo, lobo marinho normalmente é aquela que a gente fala foca, mas é aquele que consegue ficar sobre as nadadeiras, assim. Então, ele fica em pé.
E ele sai atrás. Também? Também, ele sai atrás, arrastando, e às vezes a gente está de macacão, bota, Tudo parecendo um equipado. astronauta, e tem que correr. Eu já corri de um. É mesmo? Você correu? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Ai, a gente tinha ido no ninho de aves, né, uma ave que chama petrel, para pesquisar plástico no ninho. E aí, na hora que a gente desceu, a gente tinha que passar por um campo de lobo marinho. É. E aí uma das meninas travou, ela não ia nem para frente nem para trás, de medo do lobo. E ele, que distância que ele estava, mais ou menos? Não, ele estava uns 2 metros, 3 metros. Perto? Perto, mas é que assim, a gente tinha água aqui, aqui era a passagem assim, né, de pedra da praia, e ele estava num morro para cima, e ali era um campo de lobo marinho, e a gente tinha que passar por ali, era Super tranquilo? Super tranquilo. E aí um deles levantou, aí que a menina não ia nem para frente nem para trás. Aí a hora que ele começou a se mexer, eu falei, corre, agora aí corre. Ela correu. Aí ela correu. Era o estímulo que ela precisava. Mas estava eu de um lado e uma outra menina do outro, segurando a mão dela, a gente teve que puxar. Corre, agora vai. E ele atinge uma velocidade grande assim? Olha, não é tão grande, porque não é o forte dele a terra, né? Mas é o que eu falei, né? Ele está mais acostumado a se arrastar nas pedras do que a gente com a bota, com tudo. A briga ia ser boa, né? Então, assim, as condições estavam equiparadas ali, né? Correto. E todas essas curiosidades, você tem um canal no YouTube, né? Além de uma plataforma que a gente vai falar mais, você tem um canal sobre curiosidades da Antártica. Tenho. No YouTube, né, o Gelo na Bagagem, que foi o que eu criei quando voltei da Coreia para fazer essa divulgação científica, que eu já dava palestras, tudo, mas sempre acontecia, né? Apareciam sempre as mesmas curiosidades. Como é que a gente vai no banheiro, como é que a gente toma banho, como é que é a Antártica, se é muito frio, se tem muito bicho, se tem urso polar, né? Agora eu quero fazer todas essas perguntas para você. Primeiro, como você ia no banheiro? Então, no navio e na estação, a gente tem o banheiro normal, né? Quem fica acampado aí já é um pouco mais difícil. Eu nunca fiquei, porque eu preciso do navio, preciso estar perto da praia. E não tem urso polar na Antártica, só no Ártico. Então, eu criei o YouTube, o Gelo na Bagagem, para trazer todas essas curiosidades. E aí, toda quarta e sexta tem vídeos novos já faz 2 anos que eu estou com o canal. E tem o Instagram também, que é o mesmo nome, né, o Gelo na Bagagem, que todos os dias tem posts sobre curiosidades, notícias, fotos minhas lá na Antártica. E esse canal tem ajudado pesquisadores de vários lugares do mundo, inclusive, né? Sim, até já cheguei a ter mensagens, tudo do México, do Chile. Então, já dei palestras para o México, para o Chile, cursos, né? Que eu também dou um curso, tenho um curso online sobre Antártica, que eu até gravei durante, né, a pandemia, e está disponível para quem quiser aprender sobre a Antártica. E hoje, qual que é a situação lá com essa pandemia? Ainda está tudo parado? Não dá para ter acesso? Porque do jeito que você fala, eu tenho certeza que muita gente... a sua declaração, as suas palavras instigam a gente assim, a imaginar, já viajar, pelo menos com a mente, com a cabeça, para a Antártica. Mas como é que está para chegar lá hoje? Então, como pesquisador, hoje, a gente precisa do financiamento do governo, né? E está bem difícil, até antes de inaugurar a nova estação, que foi inaugurada no começo do ano passado, a gente já estava com dificuldade com financiamentos, tudo, a quantidade de projetos aprovados foi cortado, assim. E o ano passado, por conta da pandemia, ninguém foi, só estão os militares mesmo cuidando da estação, que eles sempre ficam, né, o grupo base, que a gente chama. Agora, para o fim do ano, parece que já vai ter uma quantidade de pesquisadores que vão, mas reduzido, né?
Aí vai ter que ficar no navio, fazer quarentena, tudo, com todos os cuidados. Protocolos agora mais Isso. rígidos, né? Porque lá, se por acaso acontecer, né, na estação brasileira, por exemplo, ainda mais na nova agora, a gente tem um ambulatório, tem um lugar muito bom até, porém, se tiver Alguma doença, algum alguma problema? doença pior, assim, né, um quadro pior, já não tem como cuidar. E até não é só isso, não uma pessoa, mas um surto, que é mais preocupante ainda, eu creio. E aí, então, fica mais difícil. Mas, assim, para quem quiser ser pesquisador antártico um dia, ir para a Antártica, tal, como pesquisador, o caminho é entrar em contato, né, procurar professores que tenham projetos por lá, entrar em um projeto e começar a trabalhar, né? A gente fala que para ser um pesquisador antártico não necessita tanto ir a campo para se conhecer tudo. Claro que é um sonho, Tem preço, né? lógico, mas à medida que você vai trabalhando, à medida também que você vai conhecendo tudo, o pessoal te chama para ir, né? Legal. E você acha que a Antártica foi o pior lugar onde ela já viveu? Pois é, não foi não. Ela também já morou na Coreia, ela acredita em só, ela falou que lá enfrentou muito mais dificuldades do que na própria Antártica, mas isso ela vai contar no terceiro e último bloco. Não saia daí. Nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que acontece aqui no estúdio da HIT TV, em São Paulo. Nossa entrevistada hoje, que conversa interessante, Francine Elias Pieira, bióloga e cidadã do mundo, né? 5 vezes na Antártica, morou também na Espanha, na Coreia, vai falar sobre isso agora no bloco. Mas eu queria saber mais um pouquinho de curiosidade da Antártica, que isso, como eu disse, estimula muito a nossa imaginação. O que você encontrou de mais fascinante lá, mais marcante nas experiências que você teve lá? Enfim, o que você registraria para a gente? A Antártica ela é um ambiente que não dá para o ser humano mandar. É bem assim, é o que eu falo, né? O ser humano faz parte do meio ambiente, coisa que a gente esqueceu faz um tempo. Mas lá na Antártica, a gente lembra disso a todo momento. Então, por exemplo, às vezes a gente estava almoçando e estava um céu limpo, bonito, lindo. Aí a gente falava, vamos sair, a hora que acabar de almoçar, vamos sair para tirar foto? Esquece. Tinha vezes que acabava de almoçar, já estava chovendo, nevando, ventando. Então, ali, em 2 segundos, tudo muda. Tudo muda. E aí acontece da gente estar fazendo trabalho de campo, né? No meu caso, que eu preciso pegar os bichos lá no fundo do mar, às vezes a gente está no bote esperando os mergulhadores, e aí a gente recebe notícia pelo rádio. Pode voltar porque vem vento de tantos nós, vai começar a ventar, e lá onde a gente fica, às vezes pode chegar a ter vento de 150, 200 km por hora. Então tem que voltar mesmo. E você usou uma frase de que o ser humano faz parte do meio ambiente. Mas lá, naquele meio ambiente, o ser humano não faz parte originalmente. Até outra dúvida de leigo agora minha. Tem uns esquimós lá que tem população local? Não tem, lá não é para a vida humana. Lá não é. Lá a Antártica não tem naturalmente, originalmente. Nativo da Antártica mesmo, do continente, só o pinguim imperador. Só o pinguim imperador. Até os outros pinguins vão para ilhas subantárticas para poder viver ali durante o inverno, tudo. Então lá só o pinguim mesmo, né? Só, esquimó só, que hoje é inuits, que eles chamam, só no Ártico. Legal, é uma aula, na verdade, né? Porque a gente conhece isso muito distante e até de maneira generalizada. E é uma grande oportunidade ter contato com você e aprender sobre isso. É muito legal esse seu didatismo, essa paciência que, aliás, pode ser encontrada no seu canal também, né? Vamos fazer mais uma propaganda aqui. Verdade. Eu tentei mesmo trazer isso para o canal, né? Porque a gente não encontra essas informações.
Até nos livros didáticos é muito difícil encontrar, falar sobre a Antártica, tudo. A gente espera que, a partir desse ano, que foi reconhecido o Oceano Austral, o Oceano Antártico, eu espero que agora comecem a aparecer informações sobre a Antártica nos livros. Legal. E agora, eu também falei no último bloco, né, na passagem do bloco, sobre a Coreia. Você também teve uma experiência lá. Como você foi parar na Coreia? A minha experiência com a Coreia foi muito inusitada. Eu falo que eu caí de paraquedas mesmo, porque eu voltei da Espanha, né, do doutorado, e comecei a procurar pós-doutorado aqui no Brasil. Né? Então, pós-doutorado, fiz concursos. Pós-doutorado, eu fiz um no Rio de Janeiro, que eu fiquei 9 meses sem bolsa. E aí, quando eu consegui uma bolsa na FURG, lá em Rio Grande, eu fui para lá, fiquei 3 semanas, mas eu tinha um congresso para ir da Antártica, na Malásia. E no caminho de Rio Grande para a Malásia, eles me enviaram um e-mail falando que o projeto não ia ter financiamento, que as 3 bolsas do projeto não iam existir. E uma delas era a minha. Aí eu tinha que apresentar o trabalho, né, no congresso, eu peguei o microfone e falei: oi, eu sou doutora em ciência ambiental e saí do Brasil com uma bolsa, cheguei aqui e estou sem bolsa, então estou procurando emprego. Olha só, que legal, que foi arrojada. Fui, acho que ninguém nunca fez isso num congresso. E aí a pesquisadora, a doutora In Young-an, estava me assistindo e viu, né, eu falando sobre a cadeia alimentar e tudo, e ela queria colocar essa parte mais nova no projeto dela. E me convidou. Então, isso foi agosto de 2016, quando foi janeiro de 2017, eu estava na Coreia. E como é que foi a vida na Coreia? Foi pior do que a Antártica? Foi mais difícil que a Antártica? Você tinha me confessado isso nos bastidores? Foi um pouco mais difícil, sim, porque a Antártica eu já estava acostumada. Porque quando a gente sai daqui e vai para a estação brasileira ou para o navio brasileiro, a gente continua com os brasileiros, a gente continua com a nossa cultura. Lá na Coreia é uma cultura totalmente diferente, a língua é totalmente diferente. E, para mim, tem gente que adora, mas no meu caso, a comida coreana foi bem difícil. É mesmo? Foi bem difícil adaptar, porque eles têm a comida à base de sopa com muita pimenta. Muita pimenta. Não é essa pimentinha que a gente conhece aqui. Não, é muita pimenta. Tanto que tem algumas pizzarias que o molho de tomate é apimentado. Eles Então, gostam mesmo de pimenta? Eles gostam muito de pimenta. Então, eu não me adaptei muito à comida. Aí, quando eu estava ali em Seul, ainda tinha opções. Quando eu fui para a Antártica com os coreanos, aí eu não tinha como, eu tinha que comer o que o chefe coreano fazia, que era comida coreana. Então, foi bem difícil e eu só aprendi algumas palavras também em coreano, tudo. Então, para falar com eles, às vezes eles são bem tímidos para falar inglês, como a gente aqui, né? A gente prefere muito mais falar o português do que o inglês. E aí, na estação, eles falavam só coreano. E a sorte que a minha supervisora tinha convidado 2 chilenas para ir também, para fazer o trabalho. E aí eu falava espanhol com elas, né? Então, ainda tive um pouquinho de... Facilitou bastante a sua vida. Né? Você está falando da culinária, era a base do quê? Quais as iguarias? Tinha alguma coisa exótica lá também? A comida do dia a dia deles é normal, né? Então, eles usam muito arroz, sopa, algas, cogumelo, tudo. Só que eles têm que é o feijão com arroz deles, que eles comem todas as horas, que é o kimchi. O kimchi é uma selga fermentada, que tem toda uma tradição até familiar para se fazer, que eles temperam com pimenta e alho. E aí aquilo eles comem com tudo. É forte mesmo, né? É bem forte. E vida social? Você teve bastante vida social na Coreia? Olha, o pessoal que trabalhava comigo, né, e os brasileiros. Aí eu conheci bastante brasileiro por lá.
Sempre tem aquelas comunidades, né? Todo país tem umas comunidades, uns guetos brasileiros lá que as pessoas... Sempre, não tem jeito. A gente reconhece o brasileiro de longe quando está fora, né? Não tem como. Outra coisa que chamou a atenção foi assim, a estrutura social lá, né? Principalmente direitos humanos, a relação social das camadas mais baixas. Uma coisa que te chocou um pouco? Foi. Ali até tem um brasileiro que eu conheci lá, que é meu amigo, ele faz 21 anos que trabalha, né, na Coreia. Ele trabalha num colégio internacional. E ele fala muito da educação deles, que é uma educação muito rígida com os estudos mesmo, porém, falta um pouco de educação, como falo, inteligência emocional. As relações humanas. Só que uma coisa interessante que eu achei foi em relação, voltando às mulheres, né? Por exemplo, no instituto que eu trabalhava, tinham 2 professoras mais velhas, uma era a minha supervisora e tinha uma outra que já tinha sido até presidente do instituto e tal. Porém, eles têm né, com as mulheres, assim, eles têm muito preconceito. É mesmo? Mas eu via muito taxista, motorista de ônibus, várias mulheres trabalhando. Esses cargos, essas funções. Inclusive, por falar nisso, você foi a primeira latino-americana a fazer parte desse grupo, é o Grupo de Estudo Polar, se não me engano? Isso, porque lá no Instituto Polar Coreano, eles até têm bolsas para estrangeiros, mas para estrangeiros da Ásia. Entendi. Né? Então, latino-americano mesmo, eu fui a primeira, né, a ir para lá e ainda ser contratada pelo governo coreano para trabalhar lá durante 2 anos. Ou seja, foi muito improvável tudo o que aconteceu, né? Desde a perda da bolsa até chegar num lugar que não era assim, para você não, para o seu perfil, melhor dizendo, Sim. E você conseguiu romper muitas barreiras até chegar lá, Sim. né? Acho que é por isso que a única frase que eu decorei, né, que eu soube em coreano, foi "Odie Gayo". Que é onde iremos agora, onde né? Onde iremos agora. Viu? Eu também sei um pouquinho de coreano, na verdade, aprendi com ela. E agora eu te pergunto, última pergunta que eu faço agora, estamos chegando ao final, Odie Gayo. Quais os projetos para o futuro? Onde iremos? Onde você vai agora? Bom, a ideia é ficar mesmo aqui em São Paulo com o Instituto Gelo na Bagagem, né, que do YouTube cresceu para um instituto com o curso, com as palestras. E a ideia é transformar, né, num instituto educacional, melhorar, trazer mais gente e, quem sabe, ter pesquisas aí para eu mesma poder, né, liderar um grupo de pesquisa para a Antártica. Que legal. Bom, e agora nosso programa vai chegando ao final. Eu queria que você deixasse os seus contatos, fizesse sua despedida, mas eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, porque você tem uma bela história, uma história de sucesso, e você também, não é um sucesso só pessoal, só para a sua vaidade, você usa esse sucesso para defender bandeiras que são muito nobres. Então, faço questão de te parabenizar e deixar esse espaço para você deixar seus contatos. Legal. Para quem quiser saber mais, então tem o site, que é gelonabagagem.com, e as redes sociais todas, Gelo na Bagagem. Então, o YouTube, o Instagram, e dá para me encontrar por lá. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. E quando você organizar a expedição do seu instituto, não me esqueça que eu faço questão de ir lá fazer a reportagem. Vou gostar muito de ir lá na Antártica com você e ver todos aqueles pinguins, todas essas maravilhas que você falou. Com certeza. Legal. E você, gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais, que essa entrevista e outras muito interessantes vão estar lá no Facebook, /Programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal Hit Notícias. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você ainda pode participar pelo WhatsApp, enviando sugestões. Número 55 para quem está fora do país, 11 999 224 7760. Repetindo, 5511 99224 7760. Continue ligado, porque aqui é sempre assim. Você conta com especialistas renomados falando de temas importantes, curiosos e muito interessantes. Até a próxima!